Estamos aqui com mais um episódio do podcast da Brasa Play. Hoje com um convidado muito especial. Um cara que saiu de Cascavel, Paraná, para a capital de São Paulo com a mochila e sonhos. Ele literalmente fez acontecer os seus sonhos. Eu tô falando de um dos maiores coreógrafos das danças urbanas no Brasil e da América Latina, e que vem inovando com as danças urbanas por onde ele passa. Eu estou falando de Eliseu Correia. Seja bem-vindo. Obrigado por convidar. Acho que é a primeira vez que eu tô num podcast, então vai ser minha... Olha que legal. Então é novidade pra galera aí. É novidade, é novidade. Em épocas de Covid a gente se falava, né, através de telas, Sim. Mas era um outro jeito, né? Apesar de ser viciado em podcasts, aí eu sempre tô... Você sempre tá vendo, né? Sempre. Você gosta? Mano. Eu sou muito fã do Mano Brown, então acompanho O Mano a Mano. Legal. todos os podcasts. E assuntos aleatórios também, assim. Eu gosto de um pouco de ouvir histórias. Que legal. E hoje a gente vai ouvir a história do Eliseu aqui, que eu tenho certeza que todo mundo tem curiosidade de saber coisas que a gente vai perguntar aqui pro Eliseu, nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui. Cara, primeiro é uma honra te ter aqui. Você sabe a admiração que eu tenho por você como profissional, como coreógrafo. Pra mim você é um dos melhores coreógrafos, enfim, do Brasil, sempre te falei isso. E acho que isso vem se provando a cada dia, né? E como amigo também. Você sabe que eu te admiro demais e pra mim é um prazer ter você como amigo. Cara, vou te fazer uma pergunta, já começar da seguinte maneira. Sua trajetória reúne dança, coreografia, direção artística, ensino e produção. Como começou essa relação com as danças urbanas e em que momento você percebeu que ela poderia se tornar uma profissão pra você? É uma coisa muito louca, né? Eu sempre dancei já em casa, porque meu irmão, na época dos passinhos, né? Ele ficava em casa treinando lá com o Lecheval, na época a gente morava na comunidade, então o Lecheval era poucos que tinham. Então ele tinha lá o Lecheval dele, o New Balance. Que legal. E aí ele ficava treinando com os amigos dele lá, pra fazer os passinhos nas festas, e aquilo me instigava, né? E aí quando ele saía fora de casa, eu ia lá, pegava a fita dele, colocava lá, eu curtia Flashback, né? Zabadak, Bordentalking, Vanilla Ice. E aí eu ficava em casa já brisando com aquilo, sem saber por que eu tava fazendo aquilo, mas era uma coisa que já me pegava já desde quando eu tinha uns 8 anos de idade. Legal. Isso foi uma coisa que me trouxe pra esse universo, eu acredito, sabe? Então foi teu irmão Foi meu irmão. que te despertou isso. Só que ele não era um dançarino como eu viria a me tornar. Ele gostava de dançar na festa e se reunia com a galera e assim foi o que me despertou. No decorrer disso, na Exato. escola que eu estudava, eu conheci um menino chamado Márcio Roberto Pereira. Tá. Ficamos dos brothers. A gente andava até de roupa igual, era uma coisa absurda, assim. E a gente ficou muito amigo em meados de 94 para 95. E aí a gente, na escola que eu estudava, surgiu uma gincana e na gincana eu poderia fazer algo artístico, assim. Aí eu falei, então vamos fazer uma coreografia de dança. Eu já tinha uma coisa, né, da casa. Aí eu me juntei com ele e nessa gincana da escola a gente resolveu fazer um grupo. Falei, vamos fazer um grupo então, né? A gente curtiu fazer aquilo. A gente fez uma coreografia pra gincana, deu super certo, eu e ele. E dali já tinha uns meninos do bairro que já tinha outros núcleos, né, de se mover, mais voltado pra festa. Tá. E aí a gente montou o grupo em 96. O grupo chamava The Art of Dance, em Cascavel. E aí a partir dali a gente começava a se reunir toda semana. A gente treinava, né? Eu treinava sempre no quintal de alguém. A gente começou a treinar no chão de barro mesmo, no chão de terra. Mas era coisa alucinante que a gente tinha. A gente ficava com aquilo diariamente. Eu saía da escola e ia treinar a dança. Trabalhava já, né? Minha família é bem humilde, então a gente é em 9 irmãos. Então a gente morava numa casa cheia de beliches, então cada um era responsável por alguma coisa. Então esse meu irmão, a gente catava algodão,
o outro trabalhava de boia fria. Então a gente, antes da escola, eu já tinha essa relação com o trabalho, porque era muita gente para estar alimentando. Vocês eram quantos irmãos? 9. Caramba, 9 irmãos. Somos em 9, né? Estamos todos aí. Caramba. Minha família é gigante. Cada jantar é um evento. Eu né? imagino. Enfim, aí a gente, né, dá esse start e a partir dali a gente vai entender um pouco o que é um pouco a cênica mesmo, que a gente não tinha noção, né? A gente dançava em festa, né? Em matinês, né? A gente era de menor ainda. Então a gente se reunia, treinava, ia fazer os concursos que tinham nas danceterias em Cascavel. Tanto que a gente viu o Cascavel Dancer, que todo mundo queria. A galera falava da gente na rádio, que era uma coisa muito bacana na época. Legal. A gente achava massa isso. Até chegar uma mulher chamada Rosane Gonçalves, que ela era da FAP de Curitiba. Ela foi morar em Cascavel, porque ela ficou responsável ali pra parte da reitoria da UniOeste, que é a faculdade que tinha bem perto do meu bairro. Tá. E ela resolveu ir na escola que eu estudava, porque eu tinha uma ação na escola, eu era meio ativista, assim, né? Sabe aquela coisa de grêmio estudantil? Eu não tinha o meu grêmio estudantil, Era tu. eu O era Grêmio estudantil era você mesmo. Na realidade, assim, eu falava, tinha que ter uma música na hora do recreio. Então, por exemplo, eu colocava música na hora do recreio e ficava dançando e não me importava muito os vários bullying que passavam por mim, porque não me atingia em nada, assim. Eu curtia fazer aquilo e era coisa que eu gostava. E aí a Rosane Gonçalves ficou sabendo da minha história. Ela resolveu ir pra essa escola, me ver dançando lá. Falou, não, quero ver você dançando. Aí me viu e foi uma chave que virou. Ela falou, não, você tem um potencial, só que você precisa agora ver outras coisas. E aí ela que me apresentou, assim, o universo da dança, a caixa cênica, né? De saber qual que é a finalidade de uma caixa cênica, eu não tinha noção. Dançar em festa, dançar num lugar circular, né? Você dança no círculo, então você tem público de todos os pontos, que é muito bom. Faz parte até da nossa cultura. Eu não tinha essa noção na época. Sim. Hoje eu tenho, mas na época eu não tinha. Eu gostava de fazer aquilo. De repente a pessoa fala, tem um universo aí que ele é gigante, você precisa conhecer. Me joga dentro de um teatro. E aí nisso veio o Festival de Dança Cascavel, ela ficou responsável por esse festival. E ela começou a me guiar. Ela falou assim, eu vou te ajudar no que você precisa pra você crescer. Mas você precisa fazer tudo. Eu falei, mas tudo o quê? Tudo. Balé, jazz, contemporâneo. Aí eu falei, mas eu tenho um grupo de street dance, né? Na época a gente chamava de dança de rua. A gente não chamava, não existia essa palavra street dance nos anos 90 aqui. Muito menos hip hop. A gente não usava esses termos, a gente usava dança de rua. Ela falou, você precisa se conectar mais com a arte, pra você entender a arte no aspecto geral, isso vai te ajudar muito e tudo mais. Aí eu falei assim, a gente, né, de comunidade, falou, eu já tenho as informações, né? Porque a gente já acompanhava, por exemplo, assim, quando a gente funda esse grupo, a gente se conecta com um estúdio de dança, né, que tinha em Cascavel. Tá. A gente ouvia falar do Festival de Joinville, por exemplo. A gente não tinha, assim, a noção do que era o festival. A gente não tinha dinheiro para ir para esse evento, por exemplo. A Rosane veio em 98, mas entre 97 e 98, a gente só ouvia falar do festival porque a galera que era do balé ia, né? E aí, teve uma pessoa que gravou pra gente em fita cassete, pra quem não sabe o que é fita cassete, não sei se... Porque hoje não tem isso, né? Antigamente a gente assistia vídeo por fita cassete. E eu me lembro que ela trouxe, a dona da academia, pra mim, uma fita dos grupos de dança de rua que tava dançando em Joinville em 95 e 96. E o primeiro vídeo que apareceu pra gente foi o Faísca e o Fumaça. Tá. E aí, eu e o Márcio, que era meu brother, assim, a gente entrou em choque, falou assim, nossa... Se identificou com aquilo na hora, assim, o tão potente que era, que eles dançavam, né? São irmãos gêmeos, era tudo muito parecido, assim. E ela também tinha gravado o Dança de Rua do Brasil, né? Muito louco, hoje eu tô aqui em Santos. Então, isso aí já é 30 e poucos anos atrás. Aí aquilo chocou a gente. Falei, nossa, isso é muito impressionante, que a gente não tinha noção.
E logo na sequência desse ano, a Xuxa lançou um concurso de dança de rua na Xuxa. Sim. E aí eram quartetos, quintetos, até trios. Foi muito legal, porque aquilo lá instigou a realmente eu querer fazer aquilo. Só que eu não tinha pretensão nenhuma que isso seria a minha profissão. Eu só queria fazer aquilo, porque aquilo me fascinava. Era uma coisa que eu ficava alucinado, assim. Então a gente começou a pedir para quem tinha videocassete em casa gravar o programa pra gente depois estudar. E aí tinha vários grupos, inclusive o Marcelo ia muito com o grupo dele aqui de Santos, né? Vocês iam muito Sim, a gente ia muito lá. para esse, não pro concurso, mas eram convidados normalmente, que já era outra ideia de trabalho, outro nível, né? E aí eu lembro que a gente identificou com vários grupos, tinha os Carecas Sorridentes, tinha vários grupos assim que eram muito legal. E aquilo que instigou a gente a dar continuidade no grupo. Em contrapartida, a Rosane falou assim, ó, você fala do Festival de Joinville. Na época era o Edson, era o responsável pelo Festival de Joinville. Ela falou assim, ó, eu vou falar com ele para ver se ele te arruma um jeito de você tá lá fazendo as aulas, etc. Aí ela conseguiu. Em 99 é a primeira vez que eu vou pro Festival de Joinville, né? Aí eu chegando lá, eu fui fazer meu credenciamento. Ela, né? Eu lembro que na época, gente, era muito louco. Ela me arrumou alojamento e eu, tipo, não tinha dinheiro, mas eu também tinha uma vergonha de falar assim, num tempo. Ela já tava me dando tudo, né? Eu lembro que eu fui com R$ 15 pra Joinville, isso eu não vou esquecer. R$ 15 e só a passagem de ida e volta. R$ 15 era bastante dinheiro no Na 99, época. mas assim, era pra 2, 3 dias ali, máximo. E você ficou quantos dias? Eu fiquei 12, né? Não, 10 dias. Caramba. 10 dias, eu fiquei 10. É que eu fiquei 12 agora, né? 10 dias, eu fiquei do começo do festival até o final. Só que eu acho que o universo sempre conspirou para as coisas dar certo para mim. Quando eu cheguei lá, me deram um crachá. Eu achei que era de cursista, aí num crachá tava escrito convidado. Daí eu falei, ué, mas... esquisito, mas tudo bem. Eu peguei o crachá. E eu não tinha nem noção, era a primeira vez que eu tava ali. Aonde eu ia, ninguém nem tocava em mim. Todos os crachás eram conferidos e o meu não era conferido. E eu via que a galera que eu ia fazendo amizade perguntou, mas você é convidado do quê? Que grupo é esse seu? Eu falei, como assim? Primeiro ano em Joinville já é convidado. Daí eu falei assim, não, eu sou convidado, porque chamava tia Rosane, né? A Rosane Gonçalves, ela que me colocou aqui e tal, não sei o quê, mas ninguém nem entendia, não sabia nem, né? Não sabia de nada. Enfim. E aí foi muito louco, porque na época a galera sempre quando se encerrava o festival, tinha as festas, aí tinha o Coração Melão. Lembro. Aí eu fui pro Coração Melão. E aí quando eu chego lá, aí eu fiz amizade com você. Sim. Com o Ricardo Andrade. Ficamos muito amigos ali, uma coisa muito natural, né? Eu acho que o legal do universo da Street Dance, principalmente se falando em anos 90, que era natural a gente se conectar muito rápido e não precisava ter um grande motivo, né? Sim. Era só a gente estar buscando os mesmos ideais, que era estar trazendo essa modalidade com muita força para os eventos, né? E aí eu lembro que vocês eram convidados nessa festa, né? E vocês me colocaram lá onde vocês estavam, eu comi, bebi tudo, não sei. Camarote. Eu lembro disso. E aí eu fiz uma amizade, eu falei, nossa, cara, que eu via no Fita Cassete, né? Hoje eu tô aqui, que loucura, assim. Só que o meu grupo eram 6 pessoas só. Olha que loucura, como muda a cabeça, né? Quando eu cheguei lá, que a tia Rosane foi uma grande mestre pra mim, porque ela falava assim, eu sei que você gosta de street dance, mas consuma tudo que você possa. Então eu assistia tudo. Eu lembro que nessa época, né, depois eu fui ter noção dessa pessoa, por exemplo, assim, aquele cara que foi a maior polêmica no Brasil de dançar a dança do ventre e tal, né, na música de Caetano. Eu assisti aquilo ao vivo, quando ele estreou e deu um ó. Foi demais. Então eu vi o Senna 11 sendo convidado nesse mesmo ano, o Marcelo Serino, com Dança de Rua do Brasil, foi convidado nesse ano de 99, o Raça com Caminho da Seda, se não me engano, em 99, não, acho que foi depois, mas eu lembro do Senna 11 e do Dança de Rua do Brasil. E aí foi muito louco, porque o meu grupo eram 6, aí eu chego em Joinville e todos os grupos 30, 25, 30, 25, 30. Eu falei, gente, 25, 30 pessoas, tá tudo errado que eu tô fazendo.
Porque eu era muito bairrista, né? Meu grupo era de bairro, então meu grupo era do bairro, faculdade e fundos. Era só os amigos do bairro. Então meu bairro nem gostava do outro grupo que dançava, tipo assim. Sim. E isso era, a rádio falava disso, o grupo da Santa Felicidade, isso aqui, a música do Vanilla Ice, o músico lá, a música pro grupo, então a gente tinha essa ideia. Esse bairrismo. Isso, eram grupos bem bairristas, a gente tinha 20 grupos ali em Cascavel, mas tudo de 5, 6, por causa do programa do concurso da Xuxa. Então não Entendi. passava de 5. Que era a referência que vocês tinham. É. Aí quando eu cheguei, eu falei, não, vou voltar pra Cascavel, eu vou mudar tudo. Aí foi legal, porque o que aconteceu? Eu comecei a me unir os grupos, né? Falei, não, galera, a gente precisa de umas 30 pessoas, uns 5, 6 não tá dando certo. A gente precisa de muita gente, porque eu fiquei alucinado com toda aquela produção, porque não era a minha realidade. Mas ia se tornar essa realidade, porque a Rosane realmente, ela foi injetando coisas em mim. Quando eu voltei e contei tudo pra Rosane, ela falou, nossa, te deram um crachá de convidado. Eu falei, sim. Falou, não, você sabe que esse crachá você tinha acesso a tudo. E realmente, nessa época, tinha acesso a tudo. E aí eu fiz as aulas, né? Com a Tatiana Sanches, com o Marcelo. Acho que o André deu aula. André Luiz, né? Eu não lembro todas as pessoas, mas tudo que eu podia consumir, eu realmente consumi. E foi muito louco. Minha cabeça voltou virada Sim. numa salada mista. Eu não sabia. Eu queria mudar o mundo da minha cidade, né? Aí eu comecei, eu falei, não, eu vou mudar, eu tenho que fazer as coisas, agora eu quero fazer as coisas acontecer. E quando acaba o Festival de Joinville, aí você foi pra Cascavel. Fui dar aula e fui jurado lá. Aí a gente já meio Se que encontrou conectou, de né? novo. Porque foi muito assim, a julho aqui, agosto era o Festival de Dança Cascavel. A Tatiana também foi, a Tatiana Sanches. Aí ela falou que tinha um intensivão da Casa da Dança e que eu deveria ir nesses intensivões e lá. Aí eu comecei a colar com muita frequência em São Paulo. Ainda assim, tá morando em São Paulo. Então, eu ia para o evento da Tati e também para as aulas do Otávio, que tinha sempre nas férias no Curitiba. Então, eu ia nos dois estudar, né? Falei, não, eu quero estudar, é isso que eu quero. E eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu vi um cara parecendo o Michael Jordan, assim, olhando no vidro, assim. Aí eu falei, esse cara aí, isso é muito louco. E eu não sabia que era o Guiu, né? Eu fiquei só... Aí quando ele deu aula, eu falei, nossa, é esse estilo que eu me identifiquei. Identifiquei na hora, assim. E aí lá aqui em São Paulo, ficava rolando os vídeos do Fitness Brasil, onde tinha uma competição de grupos e tal. E eu nem sabia dar ritmos até então. Aí no vídeo eu vi eles dançando, né? Eu falei, nossa, eu quero dançar nessa vibe aí. E aí foi uma coisa que foi cruzando, né? Quando passou umas 3, 4 edições, tanto Curitiba quanto São Paulo eu tava indo com muita frequência, eu tava lá com o meu grupo Cascavel trabalhando. Não parava, meu grupo tipo, virou um exército, tinha que treinar muito. Treinava, e o grupo treinava absurdo mesmo. A gente via como os grupos se comportavam em São Paulo, em Curitiba, falou, não, a gente tem que treinar. Porque aí começou a ter referências que já não era mais aquela da TV. Aí eu comecei pro teatro, pra todos os eventos que tinha na região de Cascavel e tudo ali, eu comecei meio que dominar, assim, entender como funcionava, e eu tava conectado diretamente com as pessoas de muita referência, né, Claro. do Brasil. E aí, eu tava em Curitiba, acho que em 2002 pra 2003, aí o Guiu falou assim, você tinha que ir lá embora pra São Paulo, né? Só que eu não tava tendo a noção que ele tava falando pra mim. Só que em Cascavel eu já tinha arquitetado tudo. Porque o que acontece? Quando você tá numa cidade, como uma cidade de Cascavel, isso eu tô falando há muitos anos atrás, a cidade de Cascavel, ela é jovem, né? Ela tem 70 e poucos anos. Uma cidade jovem. Então imagine isso há quase 30 anos atrás, então a cidade era mais jovem ainda, entende? Ela tava ainda se desenvolvendo. Eu já tinha, assim, meio que um nome construído ali e as coisas já estavam fluindo. Eu já estava meio que muito estabilizado. E é uma dificuldade que nós, como seres humanos, temos dificuldade de sair dessa zona de conforto, né? Quando ele falou isso, a minha cabeça fez assim. Falei, nossa, é um sonho ir para São Paulo dançar na Ritmos, né? Mas largar tudo que eu batalhei para conseguir agora sair, né? Porque, por exemplo, assim, eu fui uma pessoa em Cascavel
que consegui mudar uma sala de aula de uma escola pública para uma sala de dança, sem projeto nenhum. Só pelo fato dessa escola que eu estudava desde criança, eu insisti na dança, eu falei, não, tinha que ter uma sala aqui com espelho. As pessoas, mas a gente não tem condição. Eu era de menor, não tinha noção, né? Pegar minha mochila e ir lá no vereador, bater na porta e falar, então, eu sou Eliseu, lá, gosto muito de dançar, só que na nossa escola não tem espelho numa sala. Eu nem tinha noção que eu tava pedindo, e aí esse cara deu o espelho, então a gente tinha uma sala espelhada. Tanto que depois, a maioria das pessoas que vieram depois de mim, deram aula lá, né? O Tonton, a Mai, Toshiba, Neguinho, foi lá o B-Boy, eles Legal. tudo passaram ali, conhecendo esse ambiente, né? Mas quem deu aula mesmo, acho que foi Toshiba e o Tonton, que viraram professores na escola. Então eu fiz algumas ações que eu não tinha nem noção. Hoje eu tenho, mas na época eu não tinha, que ia estimular as pessoas a continuar se movendo. E aí largar tudo aquilo para ir para São Paulo, para mim foi um choque, assim. Eu falei, será que eu tô fazendo a coisa certa? Isso ele falou no começo do curso lá em Curitiba, que normalmente era sexta, sábado e domingo. Aí quando chegou domingo, aí eu tava fazendo as aulas, era a Candy, era uma coreografia que fazia muito sucesso no Brasil, que ele fez com os italianos, né, no fitness. Coreografia tudo de branco, ele deu a aula e tal. Aí ele me chamou pra dançar, não sei o que, aí era Páscoa, eu acho, na época. Eu lembro disso. Me deu ovo de Páscoa aqui, você tem muito talento. Tal. Aquilo ali, aquele ato dele virou minha chave. Falou, eu vou embora de Cascavel. Olha que loucura, isso é domingo. Daí eu falei, eu vou lá pra São Paulo então. Eu acho que nem o Guiu botou fé. Aí ele falou, beleza. Louco como eu, beleza. Voltei pra Cascavel. Só avisei todo mundo, falei, galera, então, isso na segunda, cheguei segunda de manhã. Tô indo embora. Você tá louco? Vai largar o grupo e tal? Eu falei, não, o grupo continua na mão de vocês. Eu vou embora. O grupo vai ficar. Não, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, vocês vão fazer. Eu falei, falei pros meninos, vocês continuam. Tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas eu vou ir. Mas você vai quando? Como assim? Você nem avisou nada? Eu falei, eu decidi agora, decidi ontem. Mas você vai quando? Amanhã. Terça-feira eu juntei todas as minhas coisas, tudo que eu tinha. Tudo assim, uma mochila, uma mala e fui pra São Paulo. E Então, falei, mas olha só, eu lembro que quando a gente se reencontrou em Cascavel, logo depois, enfim, eu tava dando aula porque em Joinville eu não te vi dançando. A gente foi conexão mesmo, ali a gente se conheceu e rolou. Foi natural, como você falou. Mas eu te vi dançando mesmo em Cascavel na aula. sim. Porque na aula eu falei, cara, esse cara dança muito, mano. Tipo, o que ele tá fazendo aqui em Cascavel? Eu lembro que eu falei pra ti, falei, cara, você tem que ir embora daqui. Mas foi. Você tem que ir pra São Paulo, você tem que ir pra algum lugar. Eu lembro que eu falei isso pra você. E quando eu te vi em São Paulo com o Guiu, eu fiquei muito feliz, cara. Sim. Porque eu falei, cara, ele veio. Né? Deu certo, ele veio, né? Porque eu acho que a função da gente, hoje sua também, né? Hoje sendo uma referência nacional, e que você faz muito, Eliseu faz muito, é muito importante falar isso aqui no podcast. Eliseu é um pai pros bailarinos da companhia dele, né? Eu tive no Raça por 5 anos em São Paulo trabalhando. Sou muito grato, inclusive, ao Renan Rodrigues. O Raça é a minha casa em São Paulo, quando eu tô lá trabalhando. E eu vejo o que o Eliseu faz por essa molecada, né? Tipo, vai e ajuda e abre a casa do Eliseu. Meu Deus, a esposa do Eliseu é um anjo. Porque o Eliseu, se ele pudesse, ele colocava o grupo dele inteiro dentro de casa. E ele recebe a molecada, e a molecada vai pra lá. Então, eles é um cara que tem um coração enorme, assim, e que sempre tá recebendo as pessoas na casa dele, em São Paulo, e fazendo o que fizeram por ele. Eu acho que é um pouco disso, né, cara? Eu acho que isso, tem né? você. Eu acho que fizeram muito por mim e hoje eu continuo fazendo pelos outros. Eu espero que isso nunca pare. Que eles façam por outros, né? Acho que é isso. Cara, você foi campeão do Jazz Debut Brasil em 2014, representou o Brasil na final lá em Paris. Essa conquista representou o que para você? E o que você acha, o que você pensa sobre essa participação de vocês no Jazz Debut?
e como isso repercutiu no Brasil para as danças urbanas brasileiras, na época. Essa coisa das batalhas, pra mim, ela vem um pouco depois. Não sei se você sabe, mas a primeira batalha que teve a nível nacional, assim, de hip hop, dance, aqui no Brasil foi no FH2 2006, que o Buda Stretch e o Link julgaram, né? Os dois de Nova York estavam lá e fizeram o júri, e quem ganhou foi eu e o Roger, né? A gente ganhou do Roger, Danilo e do caramba. Soninho na final, Essa foi a primeira batalha. A partir dali foi legal que acendeu uma coisa, eu me conectei com a Europa em 2003 para 2004, a Ló e o Guiu que me levaram para lá, e aí eles já estavam na Europa, principalmente na França, né, em Paris, que eu fiquei muito tempo, eles já estavam fazendo muitos eventos já voltados pro nicho das batalhas. Quando eu volto pro Brasil, a mesma coisa aconteceu no final dos anos 90 em Joinville, eu volto pro Brasil no 2004, eu falei, nossa, a gente precisa fazer essas coisas no Brasil. E aí, em 2006, a gente se preparou, né? Foi começando a trazer a galera de fora também pro Brasil. O Otávio, com o evento dele, trazia muita gente. E trouxe a galera do Elite Force para a gente poder entender aquelas coisas que a gente fazia meio na intuição. Em 2006, quando passa a batalha, a gente começou a focar nas batalhas. Então, eu participei de várias batalhas mesmo aqui no Brasil. Umas eu ganhava, outras não. Eu acho que não se trata do ganhar ou perder, né? Acho que é mais de esse movimento ir aflorando. E quando a gente ganha aquele Jazzebu em 2013 para 2014, a gente ganha acho que no 13 e 14 vai para Paris. Foi um sonho realizado. A gente tinha um sonho, né, de participar, porque a gente foi para algumas seletivas lá em Paris. E para quem não sabe, é uma média de 200, 300 duplas para 6 vagas, né? Então é difícil. Então a gente ganhou aqui, então a gente tinha direito a batalhar já lá. E aí, só que tudo lá é final, né? Então você ganha nos países, você já tem direito a ir para as finais, que é as batalhas, né? Que começam agora começa com 32 duplas. Então é bastante gente. Quando a gente vai para lá, então a gente fala, nossa, a gente tá vivendo um sonho. Foi eu e o Picolé, né? A gente passa a primeira fase contra os dançarinos do IC, depois a gente pega o Magida e o Frank D. Aí não deu pra nós, os caras estavam muito preparados, tanto que eles foram até a final e ganharam o evento. Mas a gente estava muito realizado porque a gente não tinha ainda visto os brasileiros, né, no hip hop dance conseguindo ainda avançar para as batalhas. Claro, até foi um feito, tempo, né, cara? Até aquele tempo. Lógico, depois tiveram os meninos, né, que foram super bem também. A gente começou, o Frank e o Jeffinho já tinham ido, foram algumas fases, mas depois foi muito legal ver o Brasil ganhando força nesse evento, né? E saber que a gente, na época que era muito difícil, a gente conseguiu abrir talvez esse portal ali para os brasileiros, né? O jeito do mover do brasileiro é totalmente diferente dos gringos, né? E como é que foi a preparação para essa competição no Jazzebu em Paris? Teve uma preparação específica? Vocês se prepararam de uma forma diferente para estar no Jazzebu na França? Sim. E como é que foi isso? Assim que a gente ganhou as vagas, né? A gente se reuniu, eu e o Picolé, a gente se fechou num espaço e a gente fez a parte física, né? Porque a batalha parece que não, mas uma entrada de 1 minuto, ele consome muita energia da gente, porque eu acho que tudo é energia. Então, tinha o que tava com a gente? Nossa, minha cabeça tá dura hoje. Tava eu, o Picolé e o do Rio Grande do Sul, caramba, do Otávio. Jet? O Jet. Jetão, Jetão! O Jet foi foda, porque o Jet, ele tem uma capacidade... Ele tem um conhecimento da fisicalidade muito massa. Então a gente pegou pneus, cone. O físico era com ele. E aí era pesado. Então a gente pegou muito pesado na questão da física mesmo. Preparo físico pra gente suportar as batalhas em Paris, que não iam ser fáceis. Você dançar num lugar que não é a sua casa, entende? Porque é 1 minuto, galera, mas é muito intenso, na verdade, né? Sim. Tipo, a batalha... Parece que não, mas 1 minuto, não só fisicamente, mas psicologicamente, é muito intenso, porque você tem que
enfim, fazer coisas que superem a entrada anterior de quem tá competindo contra você. Então parece simples olhando, mas não é. Passa um mundo na sua cabeça em frações de segundo. É. Aí você tem que tomar as decisões certas. Sim. E como é que foi essa experiência lá? Acho que deu mais coragem pra gente acreditar que é possível, porque assim, tem muita gente talentosa no nosso país, sabe? Eu acho que o Brasil, ele assim, é um caldeirão de talentos, assim, de norte a sul, leste a oeste. Se falando de país, né? Que não é um país, é um continente. Então, a única coisa que nos distancia de estar em eventos de grandes, assim, né? Como o Jezebu, Summer, é questões financeiras, né? Tipo assim, custa muito você estar na Europa competindo, vamos supor, Sim. né? A gente não tem essa condição, assim, o brasileiro, de estar lá, porque envolve passagem aérea, que é muito caro, hotel, alimentação, uma língua estrangeira que você não conhece, uma roupa adequada, porque essa época lá, inverno é pesado. É vários quesitos que tiram um pouco a coragem das pessoas acreditar nisso, entende? Acho que isso é uma coisa Mas hoje a gente já difícil. tem dançarinos aí, tipo, que tem nível pra representar, para nos representar em várias categorias, né? Você acha? Em tudo, eu acho que hoje a Eu gente também tem acho. dançarinos. Eu também acho. A gente tem vários, né? Tem os meninos quanto meninas. Sim. Legal. Você teve uma oportunidade de trabalhar com companhias e artistas na Europa. O contato com diferentes culturas e escolas de dança mudou a maneira como você pensa e cria suas coreografias? Eu acho que Ou a Europa não tem tanta influência nisso? Tipo, ou, ou você acha que. Ou tem? trabalhar com a galera de fora, e se conectar com outras culturas, com certeza modificou de forma natural o meu pensar. Mas eu costumo falar que o que eu pensei ontem já não é o que eu penso hoje. Às vezes os alunos me pegam assim, falam, nossa, mas você falou tal coisa no passado. Eu falei, que bom. Falei, é um sinal que eu mudei, né? Eu me permiti a mudar. Então não é mais isso. E talvez amanhã é outra coisa. Eu acho que isso eu aprendi com certeza com o contato com pessoas que não era do meu convívio, né? Sim. Então, trabalhei com a galera de Dinamarca, da Holanda, Espanha, Itália, o que mais? Rússia. Então, se conectar com pessoas de diversos lugares me amplificou a minha visão de mundo, né? Acho que a gente tem que ter essa visão de mundo mais amplificada. Então, para mim, isso foi necessário, né? Para eu conseguir desenvolver as coisas que eu desenvolvo nos dias de hoje. Legal. Então tem essa influência. Super. Até hoje. Legal. Como professor e pesquisador da danças urbanas, quais são os principais fundamentos que você procura transmitir para os dançarinos, para os seus alunos que participam dos seus workshops e aulas? Para mim é conexão, né? Com certeza. Por Hoje, que conexão porque principal? porque eu acho que hoje a gente vive num mundo muito individualista, né? Tipo assim, antigamente a gente sabia todo mundo que morava no nosso bairro, por exemplo. Por quê? Porque não tinha tanta. Olha que louco eu vou falar. Não tinha tanta forma de comunicar como tem hoje. Hoje a tecnologia ela avançou muito. Então, acho que a tecnologia ela ajudou muito em alguns pontos, mas atrapalhou em outros pontos, Tá. que é a conexão humana. Acho que a conexão humana ela tomou distância a partir do momento que a comunicação digital ganhou força, entende? Sim, Então, eu claro, acho que hoje as entendo pessoas muito. são muito mais individualistas do que coletivas. E eu acho que o meu objetivo é trabalhar a coletividade entre as pessoas. Isso, conexão para mim, é muito importante. E a conexão, ela não é virtual, ela é conexão humana. De você olhar olho no olho, você tocar na pessoa falar, de você ter o senso de escutar mais e falar menos, sabe? Isso é conexão, de você também entender um pouco o outro. Acho que para mim isso é fundamental, é o principal fundamento. Tá. Que legal. Você também já atuou como jurado em importantes eventos, como o Festival de Dança de Joinville, FH2, enfim, entre outros. O que você procura observar em um trabalho ou grupo quando você está dentro dessa posição como jurado, como avaliador?
como avaliador, né? Que jurado é pesado. Eu costumo falar que toda vez que eu sento pra julgar, eu confesso que eu gosto mais de participar levando propostas de trabalho do que tá do outro lado avaliando, sabe? Eu acho que eu ainda tenho essa energia de querer desenvolver coisas, pensamentos, enfim. Mas quando eu tô ali nesse posto, a coisa que mais me chama a atenção é a identidade que essa pessoa traz, sabe? Qual que é a mensagem que ela quer passar, transmitir, né? Através daqueles movimentos que ela escolheu fazer. Eu acho que a identidade e a transmissão desse enredo através de uma identidade, acho que são 2 pontos que me chamam a atenção logo de cara, assim. Acho que a arte é isso. A arte é comunicar e comunicar através do movimento, e não só o movimento pelo movimento. Então eu costumo falar assim, mas do que se trata, né? Esse assunto seu. A gente já sabe, eu costumo falar que os movimentos, né, de dança, eles são que nem as letras do alfabeto, do A ao Z. Agora você tem que decidir que palavras e que textos são esses que você vai trazer para as pessoas poderem entender aquilo que você quer expressar. Entende? Legal. Acho que é isso. Na minha visão, é isso o principal fator. Bacana. Outra coisa também. Na sua visão, como a danças urbanas evoluiu nos últimos anos? E qual o papel dos nossos dançarinos na construção dessa história? Eu acredito que hoje amplificou muito as informações de que antes não eram tão abertas, sabe? Eu acho que antigamente era muito louco falar. A galera falava, eu danço um break aéreo. Tipo, a gente não sabia, era pop, né? Eles estavam tentando dançar pop, enfim. A gente não tinha noção muito do que a gente tem hoje, sabe? Acho que hoje, se falar de street dance, né? No modo geral, das danças urbanas, a gente tem muitos estilos hoje, que já tem os seus fundamentos, sabe? Que tem todo o seu contexto histórico. Que antigamente a gente não tinha noção, né? A gente não tinha... Não. Acho que as primeiras danças que a gente foi ter contato foi break, pop, lock, hip hop. E aí meio que tudo era uma coisa só. E não é, né? Cada dança tem suas histórias. Claro. Hoje amplificou muito mais, né? Tem wack, vogue, tem as danças de Atlanta dentro do hip hop, tem as danças da Costa Oeste, Costa Leste. Tem outras danças que não são americanas, que a galera pratica também, né? As danças jamaicanas. Sim. Hoje tem muita força das danças afro, e quando abre isso, tem muitas danças ali que a galera dança hoje, né? Que não é só as danças tradicionais, né? Tipo dança do Senegal, tem dança do Pantssula. Então tem várias danças que são as danças urbanas que eu costumo falar que é do mundo, que elas estão ali. O passinho, né, no Rio de Janeiro. Sim. Que elas estão ali, elas se comunicam. Se conectam. De algum jeito elas se encontram. Então eu acho isso esplêndido. E dá mais abertura para as pessoas poderem se identificar onde elas se sentem bem. Acho isso muito fantástico, pra falar a verdade. E você acha que evoluiu no Brasil? Eu acho que sim. Eu só acho que hoje o aspecto individual tomou conta também. Então são 2 coisas que andam juntas, sabe? Você acha que tá mais forte? Eu não vou falar que tá mais forte. Mas Eu tão acho quanto, que, né? eu acho O que movimento de grupos. o movimento de grupo, o movimento de grupo ele enfraqueceu. Acho Você que acha tem que poucos enfraqueceu? grupos, Não tem como... Não, sim, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que eu tô entendendo a tua posição que enfraqueceu. Eu acho que no sentido de hoje dificilmente a gente encontra grupos que têm uma identidade, que a gente realmente veja que coreógrafos que têm uma identidade, que você olhe, que você fale, esse trabalho é de tal coreógrafo, sem mesmo se anunciar. Se você não anunciar o nome daquele coreógrafo, daquele trabalho, e você vê aquele trabalho no palco, você vai saber que aquele trabalho é daquele coreógrafo, que é o teu caso, né? Eu acho que a gente tem pouquíssimos hoje no Brasil. Eu vou te falar por quê. Eu acho o maior motivo. Eu acho que a informação, ela tá aí. As pessoas já entenderam a informação. Só que eu acho que, por exemplo, assim, as pessoas separam 2 universos que não deveriam andar separados. Quais? Ó, dá pra ver aqui? Vamos colocar assim. Qual que é o problema? Esse é o universo da galera que pratica freestyle. E esse é o universo da galera que trabalha em grupos.
eles separam cada vez mais esses dois universos ao invés de andar juntos. Se isso aqui anda um junto com o outro, com certeza isso vira uma potência muito grande. Eu acho que as pessoas têm que abrir o olho para esses dois pontos. Esse aqui precisa desse e esse aqui precisa desse. Esses dois pontos andando junto vai funcionar muito melhor do que eles separados. Então, isso aqui tem uma energia de grupo muito legal e esse aqui tem uma energia, um conhecimento do universo essencial incrível. Só que eles não se juntam. Não sei se a indústria, alguma coisa, fala que são coisas distintas. E é uma coisa que eu tento sei. não separar. E a gente vai falar disso mais pra frente aqui. Então, exatamente. Então, esse é o ponto. Se as pessoas começarem a se unir mais para poder desenvolver, eu falo do nível alto mesmo, essa fusão é o caminho. Na minha visão é essa, é o que eu vejo. Pessoas com muito conhecimento trabalhando de forma individual e pessoas com pouco conhecimento trabalhando de forma coletiva. Então, é juntar um com o outro. Entende? Acho que esses são os pontos. Legal. Bacana. Hoje as danças urbanas estão cada vez mais presente em festivais, companhias, televisão, publicidade e grandes produções. Essa expansão fortalece a cultura hip hop ou também traz novos desafios para quem trabalha com ela? Eu acho que a cultura hip hop ela vai estar no ambiente onde ela sempre esteve. Eu acho que a indústria ela vai ali e visita coisas que tem dentro da cultura e traz pro que serve para ela. Eu não, por exemplo, às vezes a pessoa vai para um evento que é específico de street dance, né, de danças urbanas. Que lá vai ter a cultura. Não, lá vai ter elementos da cultura, mas não quer dizer que ali vai ter a cultura. Talvez no bairro que você mora, ali a cultura vai estar viva na sua essência, entende? Uhum. Da forma que as pessoas vivem naquele lugar. Então, tem alguns pontos que tem nos eventos, mas não quer dizer que aquilo tá representando uma cultura. Ela só é um fragmento, né, que é trazido para o mundo artístico. É que as pessoas confundem. Existe uma diferença entre cultura e arte, né? Quando você leva algo de uma cultura para a caixa cênica, você transformou aquilo em arte, você transforma aquilo num pensamento. Entende? Então há um pouco de... Dentro da dança, eu percebo, as pessoas se confundem um pouco com essa questão. Né? Tem a cultura local lá, que é uma cultura que está na sua essência, do jeito que ela é, do jeito que ela surgiu, os costumes e tudo mais. E a gente se inspira naquilo para transformar aquilo em arte, entende? Claro. Então, o que eu tô querendo dizer quando eu falo desses dançarinos, eles têm um contato maior com a cultura mesmo. E esse coletivo, às vezes, não tem. Ele tá lá no estúdio de dança, ele não tem, assim... Fazendo aula. Ele conhece o movimento, Sim. mas ele não vive aquilo de fato, entende? Sim. Mas aquele cara lá vive. Então, a hora que une isso, com certeza isso vira uma força maior. Que daí a gente começa a dar importância pro todo e entender a engrenagem das coisas, sabe? Sim. Acho que esse é o ponto, assim... Entendi. O que significa para você participar enfim, de grandes festivais como um coreógrafo hoje enxergado como um visionário, né? Isso é uma realidade. Eu sei que você não gosta de falar muito sobre isso, mas eu vou falar aqui, óbvio, porque esse é o papel do nosso podcast, tirar coisas que a gente não ouve no dia a dia de grandes nomes da dança. Como você se vê nesse lugar hoje das pessoas que são referência em outros segmentos, falando do seu trabalho dentro das danças urbanas, né? Porque hoje você faz uma dança urbana na minha visão como coreógrafo, né? Com conceito de dança contemporânea. É dança urbana, mas tem uma construção muito similar à da dança contemporânea, tipo uma construção, uma desconstrução muito similar à dança contemporânea, mas que é dança urbana pura, que é exatamente isso que você estava falando. Você traz pessoas que são do segmento de freestyle, tipo da batalha, para dentro do trabalho que é de conjunto. Você uniu essas duas coisas com um conceito contemporâneo, que às vezes muitas pessoas não conseguem. Eu acho que, na verdade, as pessoas elas entendem, mas elas não querem aceitar, na minha visão e na minha opinião. Na verdade, eu acho que elas entendem sim. Elas só não querem, algumas pessoas só não querem aceitar.
Mas o que você faz é danças urbanas pura. E isso é claro. Se a pessoa olhar teu trabalho com atenção, ela vê que é danças urbanas. Como que você se vê nesse lugar de hoje ser um coreógrafo das danças urbanas, sim, visionário, dentro do que você tá fazendo no Brasil? Porque assim, só pra completar, isso é uma coisa, galera, que já acontece há anos nos Estados Unidos, enfim, na Europa. O Eliseu é um cara que, como ele acabou de falar aqui, ele passou por alguns países, trabalhou com alguns artistas na Europa, e que hoje traz toda essa bagagem dentro do trabalho que ele faz hoje. Isso é simplesmente... Isso é orgânico, o que o Eliseu tá fazendo. Só foi uma questão de tempo para ele fazer isso. O que você me fala sobre isso? Eu vou falar uma coisa que talvez tem muita... As gerações estão mudando muito rápido, eu acho, né? Então não é todo mundo tem as informações, assim, de cada os artistas que tem, sei lá, 40 a mais, chegando aos 50 anos, não conhece muito a caminhada desses artistas. Eu venho há um tempo já levando alguns trabalhos do Festival de Joinville, que é um festival grande, né? E que acaba virando uma forma de você se comunicar com todo o país inteiro. Em 2006, 7, 8 e 9, foi logo depois que eu tive um start de estar estudando muito com Dominique Lesdemar, os franceses no aspecto geral, né, mais a ritmos que eu já dançava, de trazer as expressões que eu acredito. E eu fiz isso no Joinville já há 4 anos consecutivos, né? 2006, 7, 8 e 9. Levando o mesmo conjunto, na época era o Hannibal Dance. Olha que louco, num outro formato, né? Porque eu estava aprendendo muito a questão da fundamentação dos estilos nessa época. Então eu levei esse grupo. No 2008 e 2009 eu já comecei a trabalhar um pouco dessa coisa de desconstruir um pouco aquilo que eu havia estudado por tanto tempo. Então, em 2009, eu lembro que foi a minha última participação lá. A Sueli Machado falou assim: mas por que você ainda vem competir aqui em Joinville? Isso aqui. Você deveria trazer um espetáculo e tal. E aí foi legal que eu abri um start para isso. Daí eu fui, peguei esse grupo do Aníbal, montei um espetáculo. E aí eu resolvi também me afastar um pouco do universo das competições de dança, de todos os festivais, tudo. E fiquei focado mais na ideia de entender mais a ideia de espetáculo de dança, tentar entender mais o universo de companhia, porque até então a gente já tinha montado um espetáculo na Ritmos, mas eu não tinha ainda essa vivência. E eu comecei a estudar isso. Quando o Alex Soares me convida para vir para São Paulo, e aí eu me conectei com o PEC Studio, Raça, em 2015 para 2016, aí eu ainda estava indo com muita frequência para a Europa. Então, o trabalho como coreógrafo era na Europa. Eu estava focado, fiquei 10 anos trabalhando só com os grupos lá na Europa. Espanha, Itália, foi o meu foco. Assim, fiquei nesses 2 países. Em 2016, quando eu resolvi fazer, eu falei, então eu vou dar um tempo agora de estar conectado muito com os grupos de lá, vou focar aqui. Eu voltei a fazer. Voltei a estruturar tudo de novo. Então, exatamente em 2016, eu comecei a colocar esse pensamento que hoje vem dando um resultado, vamos falar assim, das pessoas se identificar com a proposta de trabalho. E no 2022, realmente, eu vi que a galera começou a entender aquilo como algo muito pessoal meu, que eu queria desenvolver. Por que eu falo isso? Porque toda coreógrafa eu faço por 3 fases. Eu vou falar porque do Aníbal lá, a galera meio que, nessa época, eles abraçavam tudo o que eu pensava, por exemplo. O coreógrafo, ele começa a fazer coreografia porque ele quer agradar uma comunidade. Depois, ele vai para o estágio 2. Ele faz coreografia para poder ganhar a visão de jurado, ou seja, ser premiado em todos os eventos. E aí a terceira etapa é quando, de fato, esse coreógrafo assume aquilo que ele sente, e que aquilo que ele sente já é muito bem estruturado dentro dele. Já tá maduro. Sim. Eu acho que essa fase de amadurecimento eu tive a partir de 2020 para cá. Tá? De 2020 para cá, todos os trabalhos que eu tô dançando hoje são trabalhos que eu comecei em 2018, 19, 20. Que daí eu tô em São Paulo,
Aí eu resolvi fazer coisas que eu sabia que talvez eu não ia estar dentro de um formato que é sistemático, entende? E eu saí desse sistema para poder desenvolver o que eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, assim, eu usei muita técnica de audiovisual, né? Tipo assim, eu gosto de audiovisual, trabalhar com audiovisual. O que é técnica de audiovisual? Eu saber que o high, ele é macro, mas aquele carinha que tá lá atrás, ele é micro. Então eu comecei a ter essa percepção fotográfica da cena. E eu comecei a usar esse tipo de técnica dentro do trabalho. É lógico que vai cair num caminho totalmente diferente do que é muito, hoje eu costumo falar, simétrico na forma das pessoas olhar. Então, quando eu lido com a caixa cênica, nesses últimos anos, eu lido com ela como se ela fosse uma esfera e que eu me comunico com todos os pontos. Eu não tenho a necessidade de me comunicar, por exemplo, com aquela câmera. Eu posso me comunicar com todo esse espaço. Eu fui entender isso de 6, 7 anos para cá. E aí eu venho desenvolvendo realmente aquilo que eu sinto. Isso pode dar certo? Pode dar certo. Pode dar errado? Pode também dar errado, mas realmente, de fato, são as coisas que eu acredito, entende? Tá dando certo, né? Tá dando certo, tá dando certo. Eu acho que tá dando certo. Tá dando certo, porque tanto na companhia quanto nos grupos que eu trabalho, eu acho que funciona, porque essa minha visão, eu costumo falar, quando o coreógrafo entende que para sua visão dar certo, se você tem um grupo de 30 pessoas e as outras 30 visões têm que estar conectadas à sua visão, você tem 31 possibilidades de desenvolver coisas incríveis do que só a sua visão. Acho que a gente tem que estar mais aberto a essa coletividade. Por mais que você esteja dentro de uma direção ali, você tem que estar aberto ao que você tem. E você faz isso também muito bem, né? Você tira das pessoas o que elas têm de melhor porque você permite que elas te entreguem isso também. Sim, porque ele fica mais orgânico. Aí as pessoas às vezes não identificam, né? Porque quando a pessoa dança de forma orgânica, você não vai identificar a base XY, você vai identificar um corpo que se move de forma orgânica. Então, isso é uma das coisas que eu acho que incomoda muito também. O que acontece? Dentro da competição de grupos, a gente sempre vê trabalhos que são muito... Já é o nome da categoria, conjunto, né? Então, as pessoas, quando fala de danças urbanas conjunto, as pessoas têm uma visão ainda de tipo, daquela coisa tipo do grupo inteiro dançando junto, né? Na grande maioria de cenas dessa coreografia, vamos dizer assim. E você vem totalmente na contramão disso. Você desconstrói isso, né? Claro que tem cenas também dos teus trabalhos que você trabalha ali com conjunto, mas mesmo quando você trabalha com mais pessoas dançando a mesma coisa juntos, sempre tá acontecendo outra coisa conectada com isso, né? E eu acho que essa desconstrução e construção o tempo inteiro em cena, nesses 5 minutos que você leva esses trabalhos para as competições, as pessoas não estão habituadas a ver isso. E eu acho que só realmente quem tá muito antenado em tudo que tá acontecendo, não no Brasil, mas no mundo, consegue ver teu trabalho como realmente um trabalho que tá à frente. E isso é uma realidade, cara. E eu acho que, pelo menos eu não vou ficar escondendo isso, porque é isso que eu acho, é isso que eu penso. E eu tenho certeza que outras pessoas também, né? Então, eu acho que a galera tem que entender isso como uma evolução, sim, né? Coreograficamente, vamos falar assim, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala hoje. Coreograficamente, sim, é uma evolução dentro das danças urbanas e que as pessoas têm que, eu acho que, estudar ao invés de apontar. Eu acho que isso é importante. Assim como a gente tem outras pessoas que também têm trabalhos que mantém essa coisa, tipo, tradicional e que trabalha com muita produção e que também se destaca e que vence competições, que vence festivais e que tá tudo bem, que também é uma evolução coreograficamente, saber trabalhar com produção. E eu acho importante isso hoje. E aí o que eu quero te perguntar agora, que eu acho que muita gente quer saber, é como é esse processo de construção dos seus trabalhos? Ter uma equipe que trabalha contigo, você começa primeiro com o tema,
Ou o tema é por último? As pessoas que dançam com você são pessoas que você convida especificamente para os trabalhos que tenham a cara do que você está fazendo naquele momento? Ou sempre são as mesmas pessoas? Como que é esse processo? Vamos lá, então. Eu tenho uma equipe que eu não trabalho sozinho. É uma equipe grande. E que a gente, nos últimos 6 anos, vem meio que convivendo juntos. Tá. Dentro dessa equipe tem um giro, né? Dependendo do perfil do trabalho, né? Por exemplo, eu fiz um trabalho do Cativeiro Social um tempo atrás, deu muito certo, a gente dançou em vários eventos e aí eu sempre vou pela ideia primeiro. A ideia é a primeira coisa. Eu tenho uma ideia, aí através dessa ideia eu vou me aprofundar e aí eu divido com a equipe, falo, tô pensando em fazer tal coisa, o que vocês acham? E a gente dialoga, igual eu falo, acho que eu abro pra ver essa visão, se a minha não tá equivocada, que às vezes eu tô equivocado. Claro. Às vezes de cada, sei lá, 5 ideias que eu tenho, 4 são equivocadas e eu super aceito. Eu tô aberto à equipe ali. Tá. Entende? Depois fiz Selva de Concreto, que era falando sobre a história de São Paulo, né? Sim. Aquela coreografia, pra quem não sabe, a gente ganhou, acho que já em ano de 24. A gente ganhou em 24. Mas aquele trabalho eu comecei em 2018. Entendeu? Então é um trabalho que já estava muito maduro na minha cabeça. Eu comecei na Ritmos Bass, a gente dançou algumas vezes, e aí quando o Raça resolve falar sobre a história de São Paulo, eu falei, eu tenho uma coreografia que é perfeita. E aí eu levo esse trabalho pro Raça e desenvolvo os alunos, e aí eu trago já a equipe, a partir daí a minha equipe ela fica bem estruturada. Entendeu? Então, por exemplo, assim, normalmente quem me ajuda com os figurinos é a Jéssica, né? Ela é muito expert com isso. Então, minha mulher, ela fica responsável e ela fica no meu pé até isso fluir. E detalhes de cenário, até de movimento. Então, eu tenho 5, 6 olheiros sempre comigo, olhando o todo. Depois, eu fiz um trabalho falando sobre... Era o Filhos da Lama, que é uma antena parabólica, trazendo esse pensamento do Chico Sainz, que ele tinha com a galera de periferia, que eles não tinham mesmo acesso às informações quanto a galera privilegiada. Então, ele botou uma antena parabólica no meio do mangue e era a forma da galera daquele lugar se comunicar com o mundo. Olha a visão. Isso para mim são coisas esplêndidas. Então, aí esse ano eu peguei a história de um coveiro, né? É uma música que surgiu lá na Espanha, isso. Pra quem não sabe, essa música, essa história, né? Essa história, ela surgiu no começo dos anos 30. Ela virou uma parte da cultura do flamenco. Então ela tem uma importância, não é qualquer coisa, essa história. E esse lamento, né? Que é essa poesia se tornou uma música nos anos 60. E a Rosalía gravou agora nos anos 2020, alguma coisa agora. 2019. Foi isso. Ela regravou a música. E a hora que eu ouvi, eu falei, nossa, a música é incrível. Então, essa coreografia que a gente ganhou esse ano em Joinville, eu fiz ela em 2020, na pandemia. Exatamente. Eu voltei da Europa, fui coreografar um grupo na Dinamarca, cheguei no Brasil, comecei a peça, só que o Brasil parou. Em 2020 o Brasil parou. A gente foi dançar no District em 2022. A gente ganhou como melhor grupo adulto com essa coreografia. Só que era um mini crew, era de 9. Tá. Entendeu? E eu já tinha a mesma ideia, a mesma proposta. Mesma parada da Selva de Concreto. Como as pessoas vinham me vendo já uma coisa muito alegórica, eu falei, eu queria não usar cenário e cenas, eu queria usar só um banquinho. Aí eu falei, por que o banquinho? Porque o banquinho, a madeira, ela representa já esse lugar do funeral, da pessoa sendo velada, né? Esse caixão ele é de madeira, já é naquele tom que tava lá. Falei, eu queria uma coisa mais simples, entendeu? Tá. E aí eu falei, eu vou... Quando a gente ganhou ano passado o Filhos da Lama, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer no próximo ano. Eu falei, vou fazer o Memórias de um Tempo, que já era um trabalho que já estava muito evoluído, assim, de forma profunda na minha cabeça. Aí eu trouxe nesse ano, mas eu já tinha ele, a estrutura dele. Tanto que agora nos próximos dias eu vou fazer uns posts de quando eu comecei lá em 2020, como foi o processo. Quando eu começo
esse processo, eu percebi que algumas pessoas falaram, você sabe que essa música não é muito comum dentro das danças urbanas, né? Eu falei assim, para mim isso é o menor dos problemas, desde que os corpos sejam esses corpos que tenham a corporeidade que precisa ter, então o trabalho vai funcionar. A gente só tem que chegar na dramaturgia que eu preciso, que é contar uma história, né? Qual que é a história? A história, ela fala que é um coveiro, né? Que sempre faz os enterros e a um certo dia ele chega e se depara com o enterro da própria filha. Eu falei, essa história ela tem que acontecer. Eu tenho que contar essa história. Aí eu fiz várias formas que acontecem no funeral e essas memórias que elas vão trabalhando entre as pessoas, que normalmente é no funeral, né? A gente, quando vai para um funeral, a gente acaba ali na nossa solidariedade, a gente acaba falando assim, né, essa pessoa, e a gente começa a meio que contar um pouco Das das nossas histórias que você vivências. teve com essa pessoa. E foi isso. Então, quando começa a menina já, né, lá esticada e tem aquela lápide gigante que ela vai sendo depositada, já começa pelo fim, né? Que a música fala, agora estou enterrando meu coração. E a partir dali eu começo a contar a história como se fosse do começo. Eu começo pelo fim da história, e quando ela é colocada na lápide gigante, aí a história começa a ser contada. Aí no final, que é o Jeff, né? Que foi incrível, ele coloca uma flor, que ele é o coveiro que encontra a filha dele ali, já na horizontal, ele deposita e finaliza a história. Por que eu falo isso? Eu acho que a maioria dos grupos hoje, falando de street dance, às vezes tem uma dificuldade de trazer dramaturgia para as propostas. E aí, às vezes fica um pouco vago. E é uma coisa que eu tento me aprofundar cada vez mais. Como que eu posso trazer dramaturgia, né, dentro desse movimento que eu tenho lá, do A ao Z, né, movimento. Sim. Então, uma coisa que me pega muito. E aí, às vezes, vai sair uma proposta diferente também. Porque, por exemplo, assim, se eu usar uma música que ela é mais acústica, né? A forma de se movimentar, eu tenho que ir no sentimento da música. Então, não é que eu vou sair fazendo fundamentação e isso vai dar certo. Não. Se o corpo ele já tem essa corporeidade, eu vou tentar descobrir os códigos que esse corpo me traz, né? Um coreógrafo, ele tem esse papel. O coreógrafo, ele não pode ser um professorógrafo, ele tem que ser coreógrafo, ele tem que identificar o que cada um tem e organizar e fazer com que a obra dê certo. Então, eu achei que deu super certo. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o resultado esse ano no Joinville, quando eles acabaram de apresentar, eu falei, era exatamente isso que eu queria. Eu falei, deu muito certo a proposta. E nem tinha saído o resultado de pódio. Acho que pódio é uma coisa muito pessoal, na minha visão. Por que é pessoal? Porque, às vezes, cada um vai ter uma leitura... e essa leitura ela pode ser bem-vinda como pode ser não bem-vinda. A gente não tem domínio sobre isso. E eu acho que nem tem que ter. Hoje sou eu que estou aqui desenvolvendo algumas propostas e elas vêm dando certo. E amanhã vai ser outro, eu acho isso normal. E antes de ontem era outro. Eu acho que é normal esse giro das pessoas desenvolvendo arte. Acho que o barato da arte é isso, entende? Sim. A gente não tem que pensar que você tem que dominar aquele lugar. Quando eu falo pódio, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver arte e pensamento. Claro. Entendeu? E aí, não, pra isso mim, é óbvio, né? Tanto que antes a gente se encontrou, eu falei, e aí, como é que vai ser? Eu falei, cara, eu Sim, só te quero que o entrevistei lá. trabalho dê certo. E deu, então... Acho Que é legal, isso. cara. Que legal. E como que é hoje, pra você, um artista de danças urbanas está dentro do Raça, do Centro de Artes, que é uma das maiores referências do jazz no Brasil. Enfim, estamos falando de Roseli Rodrigues, né? Enfim, que deixou um legado infinito do que ela fez né, aqui no Brasil. Como que é isso, tipo, para você, e como você vê a importância hoje de ter a danças urbanas dentro do centro do Raça Centro de Artes? Eu tô lá há 10 anos, né? Lá e na PEC Studio. Os dois lugares eu falei a mesma coisa. Eu falei assim, eu sou um arte educador que eu só funciono a longo prazo. Eu falei assim, os meus resultados daqui 5 anos vão começar a fluir. Antes disso, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu costumo falar que só o tempo dá o que a gente precisa. E tanto no Raça quanto na PEC eu me sinto em casa. Então, por exemplo, assim, terça e quinta eu saio da minha casa para outra casa, que é o Raça. Sim. E segunda e quarta eu tô na PEC. E são as duas casas que eu assim, me sinto super à vontade mesmo.
Estar no raça é estar num templo, né? Com certeza. Sagrado, porque a Roseli, enfim, é uma inspiração. E aí eu acho que eu tenho que ter esse respeito de saber fazer um ótimo trabalho. Que se você olhar o retrospecto dela, é a mesma coisa. Ela foi construindo aquilo com o tempo, entende? Então, se você pegar o raça de 5 anos pra cá, os resultados pra mim, dentro do que eu construí, começou a dar de 5 anos pra cá. Eu falei até pro Renan, falei, Renan, eu não sou comercial, não sou nada disso, assim. Eu não sou muito... E eu não tenho nada contra esse mercado, mas é porque eu não sou. Eu sou muito da sensação que eu tô sentindo e fluindo, e eu vou trazendo, né, os alunos para aquilo que eu acredito e deixando o trabalho fluir. Isso só o tempo vai dar, e não é todo mundo que vai se identificar. Até porque a gente vive num mundo hoje que é tudo muito precoce, né? Sim. E eu não sou precoce, eu sou mais assim, não, dê tempo ao tempo que as coisas vão fluir. E eu falei, eu não quero ser um Eliseu que tá no raça para ser esse coreógrafo de festivais de dança. Eu quero ser um arte educador que dê oportunidade para as pessoas, né? Hoje a gente tem gente que passou pela minha mão, que tá ainda comigo, que dança com cantores, faz eventos corporativos, estão nos grandes festivais de Ministra música. aula. Ministra Tá aula. vivendo de dança. Tá vivendo de dança. Eu acho isso fantástico. Para mim, esse é o melhor pódio. É quando você abre oportunidades para as pessoas desenvolver aquilo que elas gostam de fazer. Acho que para mim isso é um ato muito fundamental para nós, arte educadores. Que legal. E o teu trabalho como coreógrafo, tipo, vamos mudar um pouco de assunto, mas continuando falando do assunto, né? Na verdade, porque como que é, tipo, levar as danças urbanas para as comissões de frente de grandes escolas de samba? Eu amo. É uma coisa que eu me identifiquei, né? Eu tenho alguns mestres aqui que eu preciso citá-los. Meus mestres são o Guyu, no hip hop, a Ló, né? Que foi uma mulher que me guiou por vários caminhos. Irineu Nogueira, meu professor, mestre, que me ensina muito. Tudo isso que a gente está dialogando aqui, ele teve muita participação. Legal. Né? Rosângela Silvestre, a mãe das mães, que me ensina muito toda vez que a gente se encontra. Essas pessoas me fizeram enxergar que eu poderia estar ali, sabe? Eu sempre admirei muito as comissões de frente. E a partir do momento quando eu fui inserido ali para realizar isso, eu me senti no lugar exato que eu deveria estar. Então é uma coisa que eu tô aprendendo ainda muito. Eu acho que o tempo também, acho que o tempo vai me dar o que eu preciso ter para estar ali. Mas eu já me sinto muito feliz de estar nesse lugar da cultura nossa, brasileira, né? Desenvolvendo arte, desenvolvendo movimento, né? Dentro das coisas que eu tenho conhecimento, das danças urbanas, mas levando essa reflexão que o carnaval sempre traz, né? Essas reflexões, né? Que são várias escolas de samba. Então, eu me identifico de verdade mesmo. Eu acho que hoje a gente está falando ainda do meu início, eu estou no terceiro ano, né? Terceira vez que eu estou em comissão de frente. Mas eu acho que daqui para frente, se a gente voltar a conversar sobre isso, a gente vai conversar sobre muitas coisas incríveis que eu quero fazer aí na avenida. Eu tenho certeza absoluta. Para você, qual a importância de preservar a essência, a história e os valores da cultura hip hop diante de toda a transformação e profissionalização que a dança urbana vem vivendo? Enfim, eu tô te fazendo essa pergunta porque hoje as danças urbanas, não só as danças urbanas, mas a cultura hip hop num todo, tá recebendo influências de 1 milhão de coisas, porque hoje com a internet, enfim, com toda essa exceção de informação que a gente tem, às vezes coisas acontecem de forma equivocada, distorcida. Como que você vê isso, né? Qual a importância de preservar? Tá, vamos lá. Vou falar sobre a internet e sobre pessoas, né? Eu acho que, por exemplo, assim, a gente tem que cuidar com muito essa questão hoje da informação que tá na internet,
Porque às vezes na maioria das vezes, ela é uma informação equivocada. A gente tem que ter esse cuidado. E eu não falo isso só dentro da cultura da qual eu me identifico. Eu falo isso no aspecto geral. Eu acho que tem muita coisa que é equivocada ali. Entende? Então, é muito importante a gente saber aonde a gente vai buscar esse tipo de informação, por exemplo. E aí, por exemplo, assim, a forma que eu fui trabalhado, eu fui totalmente fundamentado por pessoas que tinham um conhecimento real das coisas. Elas não aprenderam na internet aquilo que elas estavam passando para mim. Elas aprenderam com alguém, que esse alguém passou para mim, por exemplo, entende? Então, eu acho que você saber aonde você pega a informação é essencial. E como você pega essa informação? Porque às vezes você pega uma informação... Qual é o problema das pessoas hoje? Elas pegam uma informação que ela é o fundamento, é uma estrutura de uma coisa, só que ela só é passada da forma que ela é, né? Da forma que ela é na estrutura dela e não dialogada, que você tem que desenvolver a partir daquilo. Se as pessoas, elas entendem, por exemplo, eu vejo muita gente fazendo passo que está dentro das estruturas, mas elas não sabem desenvolver aquele movimento de uma forma que esteja com ela de fato, entende? As pessoas têm dificuldade de trazer a fundamentação para uma identidade. Elas não conseguem criar uma identidade, porque elas só transitam entre as fundamentações. Eu acho que o fundamento, você primeiro aprende ele, você entende ele, segundo passo, e depois você desconstrói ele. E aí o desconstruir é difícil, porque daí você vai ter que saber como você consegue trabalhar cada base que você foi desenvolvendo. Então, eu acho que essa é a dificuldade da maioria das pessoas. Ela chega ao estágio 1, ok? Quando chega no 2, já começa a ter dificuldade. Porque é muito difícil você ter identidade hoje com tanta informação digitalizada. Sim. E aí você, às vezes, fica um pouco perdido. É muita informação. E a galera quer ir muito naquilo que tá acontecendo, né? Sim. E não naquilo que elas estão sentindo. Sim, às vezes é resultado. O que é isso aqui hoje, né? O telefone. Ele quando você olha a pessoa ali, você olha o resultado dela. Não é o seu resultado. Então, como é que você descobre o seu resultado? Exatamente por esses estágios que eu falei. Primeiro você fundamenta, depois você domina esse fundamento e depois você desconstrói o fundamento. Você começa a se descobrir. É como se fosse um monte de areia. Aqui está você. Agora, como é que você se move? E o mover é o pensar. Você tem um pensamento mesmo no que você faz? Ou você só fica, sabe, andando numa esteira, para mim que é quase que andar numa esteira, buscando um resultado que talvez ele vai te levar só até aqui, não vai te colocar num outro lugar, entende? Acho que o pensamento, para mim, é essencial dentro da cultura. Legal. Bacana. Quando você olha para sua trajetória até aqui, que legado gostaria de deixar para os próximos dançarinos e coreógrafos que estão começando hoje? Respeito. Respeito. Respeitem as pessoas, respeitem os mais novos, respeitem os mais velhos, respeite. Respeite todas as pessoas, todas as classes, não importa onde, respeito. Para mim, o maior elemento dessa cultura é o respeito. Bacana. Legal. Galera, acho que é isso. Se a gente for parar para conversar aqui, se a gente continuar conversando aqui, a gente vai ficar 3 horas aqui conversando, mas eu acredito que esse tempo que a gente bateu esse papo aqui foi essencial para você conhecer um pouco mais do Eliseu, desse coreógrafo incrível que vem inovando, sim, e criando formas de criar obras de uma maneira muito única dentro das danças urbanas no Brasil. Esse foi Eliseu Correia, aqui para o nosso podcast em mais um episódio. Até a próxima. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Rai. Fiquei muito feliz de estar aqui. Eu falo bem aleatório, nem sei o que eu falei, depois que eu vou ver. Mas gratidão mesmo. Espero que as minhas falas também toquem nas pessoas de uma forma que seja boa, positiva e que a gente veja aí as novas gerações vindo trazendo coisas incríveis. Eu quero ver as novas gerações vindo fritando, continuando, fazendo esse Brasil ser o que ele merece ser no mundo. É isso. Com certeza você é uma referência para essa galera nova.
Galera, é isso. Mais um episódio aqui da Brasa Play. Obrigado e até o próximo, se Deus quiser. Valeu, tamo junto, irmão. Valeu. Nossa, deixa eu...